Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando, para mais uma live e estamos nessa jornada de lives, né? Às 11h11 e trazendo esse conteúdo para vocês, para que a gente vá, para quem quer aprender mais sobre constelação familiar, aprender as abordagens das constelações familiares, compreender e entender conceitos das constelações familiares, né, e como isso pode transformar a vida. Eu sempre digo que para mim foi uma virada de chave quando eu aprendi, né, a ter esse olhar mais aprofundado para dentro da família, né, observar as dinâmicas familiares, e isso com certeza transformou muito a minha vida, a minha existência. Agora um pouco antes de estar com vocês, porque pela parte da manhã a gente faz produção de conteúdo, a gente faz toda a parte online, né? E à tarde eu faço atendimentos, né? Então todos os dias a gente está, eu dividi minha agenda nesse intuito, né? De manhã cedo eu cuido da minha saúde, bem de manhãzinha, né? À tarde, pela parte depois das 9 até meio-dia, 11 horas, não é meio-dia, né? Porque aqui eu estou a parte online, eu faço toda a parte online e à tarde a gente faz atendimentos de pessoas, pessoas físicas, né? Digamos assim, pessoas jurídicas, empresas também. Então, todo esse processo, né, é dividido assim no meu dia a dia. Então, faço suporte de alunos pela parte da manhã, faço também toda a parte de gravação de cursos online, né? Os cursos que a gente vai disponibilizando aí para quem é nossos alunos. E, e aí, e aí nesse processo, né, a gente tem a nossa colaboradora aqui, uma colaboradora nova que chegou e ela teve acometimento pelo vírus, né? E eu não vou falar o nome para que o Instagram não bloqueie muito as nossas lives. E aí, nesse processo, né? Ela veio hoje bem fragilizada, retornou ainda fragilizada, né? Em virtude. E eu conversava com ela a respeito do que ela estava vivenciando em casa, né? E aí ela me disse assim, nada. Tá tudo bem em casa. Você tem certeza que tá tudo bem em casa, né? E aí eu digo que o conhecimento sistêmico ele serve para que a gente realmente fuce onde tem, né? A gente vai buscar onde não tem, né? Aí eu disse, tem certeza que não tem nada em casa? Ela, não tem nada, tá tudo bem em casa. Tem certeza? Como é que tá lá as coisas com o teu pai, com a tua mãe? Não, tá bem. Namorado? Não tem namorado? Tá. Tem certeza que não tem nada em casa? Não, tá tudo bem. Aí até que um momento ela disse assim, não aconteceu nada nos últimos dias, últimos 6 meses, um ano. E ela, não, seus pais não brigaram, não quiseram se separar. Ah, minha mãe quis se separar esses dias aí, mas tá tudo bem agora. Ela trazia pro agora, né? Eu disse, ok. E, mas como assim tudo bem agora? Mas ela quis se separar, o que aconteceu? Ah, faz umas 2 semanas que a gente saiu de casa, daí a gente saiu falar pra minha avó e tal. Mas agora a gente voltou porque meu pai disse que ia mudar e tal. Aí eu mostrei para ela, disse, olha só, veja a dinâmica que tá, né? Veja a dinâmica que tá. E eu conversei um pouco mais com ela, e aí eu disse, veja a dinâmica que tu tá vivenciando. Tu tá vivenciando que seus pais estão sempre não, estão brigando, estão falando de separar, tem algumas conotações, que se o pai mudar, se a mãe aceitar. E aí eu fiquei mostrando para ela, né? Fiquei passando toda a percepção sistêmica de quanto ela está envolvida nessas questões de relacionamento dos pais dela. E que isso está fazendo ela adoecer. E que isso está fazendo com que ela adoeça muito. E aí quando a gente vê, por exemplo, médicos, eu tenho um tio meu, psiquiatra não, pediatra, desculpe, pediatra, que ele vive falando que metade das doenças mais de a metade, mais de 80% das doenças das crianças que chegam até lá, é porque os pais estão com problema de relacionamento em casa. Estão brigando, estão jogando, né? Toda aquela tensão, aquele drama para os seus filhos. E aí, e aí eu trabalhei isso com ela hoje de manhã, por ser minha colaboradora, eu trabalhei com ela isso hoje de manhã, dizendo, olha só, e aí utilizei toda a abordagem sistêmica, né, para tirar ela desse padrão. Ela estava, quando ela começou a conversar comigo, ela estava praticamente
numa outra empresa, teria que dizer assim, ó, vai para o hospital, vai estar mal. Ela terminou a conversa, ela estava bem. Ela disse, meu Deus, estou super bem. Parece que voltou o ar, voltei a respirar. Ela já tinha passado pelo vírus, né? Já tinha... Não, tanto é que foi liberada pelo médico, mas estava com resquícios no pulmão ainda. E aí, depois de uma conversa de 30 minutos, uma conversa sistêmica de 30 minutos, ela, meu Deus, estou bem, estou respirando normal. E ela disse, não sei o que aconteceu, mas eu estou muito bem. Né? Parou o choro, cessou o choro. Por quê, gente? Por que isso é importante, né? E hoje já vou chegar ao tema de hoje, que é as lealdades familiares. Mas por que essa visão, né? Por que essa visão? Porque quando a gente vai trazendo a consciência sistêmica, vai trazendo o entendimento do lugar de cada pessoa, o que essa pessoa está fazendo, né? O que ela está envolto, o que está envolto dela na vida dela e o que está prejudicando a vida dela, ela começa a poder se curar. Então, quando ela enxerga, né, quando eu mostro para ela, olha só, né, eu mostrei para ela, olha só, você está no meio do pai e da mãe, você está no meio do conflito dos pais e da mãe, seus pais estão falando de separar, estão brigando, sua mãe está dizendo que o teu pai é ruim, que o teu pai não sei o quê, que o teu pai faz isso, faz aquilo, e o pai está dizendo, fala com a mãe para me perdoar, fala com a mãe para me aceitar de volta, fala com a mãe que eu vou mudar. E aí, gente, aí ela entra em sofrimento. Mas por que ela entra em sofrimento? E aí eu mostrava isso para ela. Então, por exemplo, e ela tem 20 anos hoje, imagina se ela tinha 5, ela não ia conseguir ter essa consciência, ela ia estar só sofrendo, a criança ferida, que a gente chama, né? Então, ela ia estar só sofrendo. Como que a gente tira ela desse movimento? Primeiro, mostrar para ela que ela está nessa dinâmica. Porque ela sozinha, ela não ia perceber que ela estava nessa dinâmica. Ela não ia se dar conta que ela estava ali nessa dinâmica. Que ela estava ali no meio. Tanto é que eu perguntei para ela várias vezes como estava, ela dizia que está tudo bem. Ela dizia que estava tudo bem em casa, que estava tudo bem na vida dela, que não tinha problema de relacionamento, está tudo bem. Só estava doente. Na visão de 99% das pessoas que não têm o conhecimento sistêmico, eles acham que é um fator externo, que o adoecimento é um fator externo, que o vírus está aí no ar e a gente vai pegar. E aí, o que eu mostro para vocês, né? E é só vocês observarem também. Se a gente observar, por exemplo, tem pessoas que conviveram vários dias com pessoas com vírus e não adoeceram. E tem outras pessoas que nem entraram em contato com ninguém, se isolaram e ainda adoeceram. Aí disseram, foi a sacola do iFood. Foi a sacola do iFood. Ou foi a empregada que veio limpar e encostou na minha cabeceira da cama e ficou o vírus lá por até 48 horas, eu encostei e adoeci. Então, gente, o que acontece? Né? O que acontece no fator emocional, no nosso fator emocional, e o que está nos circundando? E depois de entendendo que aquilo, qual o dilema, qual a questão emocional que está nos afetando, que nós podemos compreender que aquilo leva ou não ao adoecimento. Tá? E aí, na live de hoje, né, para quem está no... O que são lealdades familiares? Né? O que é uma lealdade familiar? Veja, ela está adoecendo por uma lealdade familiar. E quando ela adoece, ela também tem, né, e eu estou, quando essa menina adoece, ela também está tendo um ganho secundário. Qual que é o ganho secundário dela? Ela faz com que o sistema se acalme. Ela faz com que o sistema pare. Então, se o pai e a mãe estão brigando, eles param de brigar. Se o pai e a mãe estão se desentendendo, eles começam a se entender. E ela tira o foco tira o foco das brigas deles. Né? Então, se o pai e a mãe estão ambos com conflito, se a filha adoece, tira o foco. Né? Tira o foco. Para, né? Cessa. Aí o ganho secundário. Então, ela volta a ter adoecimentos recorrentes. Porque ela começa a ter um ganho secundário. Mas por que se forma isso, né? Para quem quer aprender constelação, tá aqui, por que se forma isso, né? Uma lealdade familiar. Quando a gente fala lealdade, né, eu vou trazer um exemplo, não sei se vocês leram, né? Nós do mundo sistêmico, a gente recebe reportagens, né? Que a gente vê que é sistêmico, e a gente começa a compartilhar. Mas teve um
caso curioso, né? Um caso dramático e curioso. Agora nas chuvaradas que deu em Petrópolis, da morte de uma menina de 27 anos, né? Infelizmente ela foi soterrada, né? E veio a falecer. E quando a gente fala de lealdade, quem tem olhar sistêmico, ele começa a ter uma visão mais apurada disso. A gente não consegue identificar todas as situações, né? Mas o que chamou a atenção naquela situação foi o seguinte, que a mãe desta menina perdeu a mãe dela, né? Ou seja, a avó, perdeu a mãe dela muito cedo. Perdeu a mãe dela muito cedo, né? Há muito tempo atrás, quando ela era criança ainda, perdeu vítima de um soterramento. Aí ela cresceu, se casou, teve filhos, e a primeira filha, ela deu o nome da mãe dela, em homenagem. E 50 anos depois, essa menina, com o nome da avó, que morreu soterrada, voltou também teve o mesmo destino, o mesmo fim. Então, neste processo, né, o que mostra, o que nós analisamos sistemicamente? Essa lealdade familiar, esse vínculo familiar. Até mesmo as lealdades em repetir históricos diferentes, históricos iguais, com pessoas diferentes. E aí o que tu precisa entender, o que é lealdade, né? E aqui Bert Hellinger para mim é um gênio, né? É um gênio muito incompreendido ainda por muitas pessoas, né? Porque ele tem um nível de entendimento, né, dessas lealdades, desses vínculos muito profundos, né? Estudar Bert não é fácil. Mas o que ele traz, né? E aqui é de um livro de Bert Hellinger que se chama O Amor do Espírito. Tá? O que traz aqui nesse contexto, né? Ele traz assim, o que é uma lealdade? A consciência nos liga mais fortemente quando ocupamos uma posição inferior no grupo e estamos entregues a ele. Mas logo que ganhamos poder ou nos tornamos independentes do grupo, o vínculo se afrouxa e, como ele, também a consciência. Os membros fracos, porém, são conscienciosos e permanecem fiéis, porque estão fortemente ligados. Numa família, são os filhos. Numa empresa, os trabalhadores de nível inferior. No exército, soldados rasos. E numa igreja, a massa dos fiéis. Pelo bem dos fortes do grupo, eles arriscam lealmente a saúde, a inocência, a felicidade e a vida, mesmo que os fortes, em vista dos fins que consideram elevados, abusem deles sem consideração. Olha que forte, gente. Liberte é para poucos. Nesse grupo se incluem os pequenos que entregam a cabeça pelos grandes, os carrascos que fazem trabalho sujo, os heróis em postos perdidos. Ele usa bastante metáforas, tá? Os cordeiros que seguem o pastor, que o levam ao matadouro, e as vítimas que pagam o pato. E também os filhos, né? Aqui ele faz esse movimento. E também os filhos que por seus pais ou antepassados se atiram na brecha e executam o que não planejam, espiam pelo que não fizeram e respondem por dívidas em que não incorrem. Sobre isso, trago um exemplo. Aí ele vai trazer um exemplo da lealdade, né? Cedendo lugar. Olha um exemplo de vínculo, tá? E lealdade familiar. Um exemplo. Cedendo lugar. Ele traz aqui um exemplo, né? Um pai castigou um filho por desobediência. Na noite seguinte, o rapaz se enforcou. O homem tinha envelhecido e ainda carregava o peso desta culpa. Então, em conversa com um amigo, lembrou-se de que seu filho, poucos dias antes do suicídio, ouvindo sua mãe contar durante a refeição que estava novamente grávida, exclamou transtornado: "Pelo amor de Deus, nós não temos mais lugar aqui na família." Com essa lembrança, o pai entendeu. O filho havia se enforcado para livrar os pais dessa preocupação, ceder a seu lugar ao mais novo. Então, gente, quando a gente começa a conversar sobre lealdades familiares, e Bert Hellinger traz aqui, né,
que os membros mais fracos, o que seria o membro mais fraco? Aquele que ainda não é tão livre nessa vida, que ainda está preso no sistema, está amarrado ao sistema, está numa posição de fragilidade no sistema, né? Então, os membros mais fracos são conscienciosos e permanecem fiéis, né? Porque são fortemente ligados ao sistema. Numa família são os filhos. Então, novamente, ele traz. Numa família são os filhos. Aí ele traz, no exército são os soldados, numa empresa são os trabalhadores, pelo bem dos fortes. Dos fortes do quê? Dos fortes do sistema. Então, essa lealdade se dá por um ciclo de sobrevivência. Tá? Então, por exemplo, se a gente não tem uma liberdade, né? E o meu grande trabalho aqui é fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais livres dos seus dramas e das dinâmicas inconscientes familiares, para que elas comecem a se tornar cada vez mais adultas, cada vez mais fortes, cada vez mais conscientes do seu lugar, para que elas não fiquem fragilizadas e não repitam sistemas dolorosos no sistema familiar, que a gente traz por lealdade. Mas por que acontece isso, né? Então, por que acontece essa parte? É porque a consciência, Bert Hellinger fala muito do vínculo familiar. E o que é um vínculo, né, gente? Um vínculo, ele pode ser um vínculo sanguíneo e um vínculo emocional. Nós construímos vários vínculos durante a nossa vida. Então, os vínculos sanguíneos, obviamente, né, os nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, nossos avós, e assim por seguinte. E vínculos emocionais. Nós constituímos vínculos emocionais. E existem vínculos que também não são os nossos vínculos, mas que interferem na nossa vida. Como assim? Então, por exemplo, assim, o seu pai foi casado com uma mulher antes de se casar com a sua mãe. Você não tem uma ligação emocional e nem sanguínea com esta mulher. Né? Você não tem uma ligação nem consanguínea e nem emocional com essa mulher. Mas ela também faz parte do vínculo familiar. Aí tu vai dizer, como assim, Rafael? Como assim? Porque quando termina esse relacionamento, automaticamente abre-se espaço para que a sua mãe chegue até o seu pai e você, obviamente, exista. Então, veja que existem os vínculos inconscientes também. Mas o que Bert traz, né, sobre vínculo, né? Então, a consciência nos vincula ao grupo, que é importante para a nossa sobrevivência. Então, nós sempre queremos pertencer, né? Isso é uma das necessidades básicas do ser humano, é pertencer, né? Sejam quais forem as condições que ela nos impõe. Ela não está acima desse grupo, nem acima da sua fé, ou superstição, ou entendimento. Está a serviço do grupo. Assim como uma árvore não determina onde cresce e se desenvolve de forma diferente em campo aberto ou em um bosque, no vale protegido ou em uma montanha exposta, assim também uma criança se submete ao grupo de origem sem questionar e adere a ele com uma força e uma persistência. São comparáveis a um caráter. A criança experimenta esse vínculo como amor e felicidade. Quer ela possa florescer, quer tenha que murchar no grupo. A consciência reage a todo o que promove ou ameace o vínculo na família. Assim, temos boa consciência, e aqui eu acho que é um dos grandes entendimentos da constelação familiar, né? Assim, temos uma boa consciência quando agimos de tal forma que podemos continuar a pertencer ao grupo. E temos má consciência quando nos desviamos das condições impostas pelo grupo, de tal forma que receamos ter perdido em parte ou no todo o direito de pertencer a ele. Contudo, ambos os lados da consciência servem a um único propósito. Como o açúcar, né, é o chicote no adestramento, eles não podem ou nos impelem da mesma direção, para assegurar nosso vínculo às raízes e ao tronco familiar.
Então, o que Bert traz, né? Que a gente se vincula à família, né? E a gente, para querer pertencer, nós nos mantemos, né? Respeitando as dinâmicas internas desse grupo, respeitando como funciona esse grupo. Então, por exemplo, assim, uma pessoa, um exemplo prático, né? Se você, não sei se você já, se você observar na tua família, né? Vamos imaginar que a tua família venha de uma questão em que todos os que fazem parte, ou grande maioria, são concursados. São concursados. E aí, qual a visão que tem, né, quem é um concursado? O que busca um concursado? Né? Geralmente ele busca segurança, estabilidade, geralmente ele busca um ganho fixo, né, e ele busca uma garantia de futuro, né, pelo menos no nosso país. Uma garantia de futuro, né, sendo que tem uma grande estabilidade de emprego. Então, muitas vezes tem pessoas que não largam o emprego ou estão infelizes na carreira pública, né? E dizem assim, só falta 8 anos para que eu me aposente, só falta 15 anos para que eu termine tal coisa. Então, o que esse grupo familiar tem de entendimento? Ele tem um entendimento que quando ele está fazendo parte disso, quando ele está fazendo parte desse sistema, né? Se você chegar e dizer assim, você é filho, e você chega e dizer assim, eu vou empreender, ou vou ser um profissional liberal, a tendência é que por lealdade ou por vínculo, isso seja sacrificoso para você, isso seja denso para você, tá? Então é bem importante que a gente entenda que esse vínculo. Então a gente fala que quando vem uma pessoa, a gente sempre começa a observar quais vínculos que ela tem, quais lealdades que ela tem, o que ela está repetindo do sistema familiar. E o que seria a má consciência, né, que Bert Hellinger traz nesse entendimento? A má consciência é quando você faz algo diferente, que mesmo assim você rompe o padrão, mesmo assim você rompe aquele sistema. Por exemplo, o sistema diz assim, olha, você não deve morar em outro lugar, você tem que morar todo mundo perto do pai e da mãe. E aí um dos filhos tem a má consciência de morar em São Paulo, morar em Brasília, e morar em Florianópolis, morar no Rio de Janeiro. Então ele quebra aquela boa consciência e vai para um sistema de má consciência, que vai fazer com que ele prospere, vai fazer com que ele leve a outro nível. Então, o que nós temos que entender desses padrões de consciência? Muitos de nós estão presos nas boas consciências. E acredite, tem pessoas que ficam pobres por boa consciência, tem pessoas que não ganham dinheiro por boa consciência, tem pessoas que perdem dinheiro por boa consciência, tem pessoas que se matam por boa consciência. Então, o que é a boa consciência? Eu repeti o que está no sistema familiar. Tá? Então, se você não entender, que você às vezes não compreender qual que é a boa consciência que você está tendo aí, você não consegue fazer diferente, então não consegue se livrar daquele movimento. Então, eu atendo muitas pessoas que às vezes são doutores e estão tendo um problema financeiro grave, porque tem uma boa consciência de que a família ganha pouco, de que a família é assalariada, de que a família tem que ganhar até 3 mil reais. E aí nós temos que entender esse vínculo, né? E como que a gente quebra, né, mantendo o vínculo. E isso é muito comum. Pessoas que, por exemplo, não sei se aconteceu contigo, uma vez quando eu fui fazer os treinamentos de constelação familiar na Alemanha com Bert Hellinger, eu aproveitei uma semana antes, né, então era 10 dias de Hellinger Camp, e uma semana antes eu aproveitei para fazer turismo. Aproveitei e disse, vou antes para fazer turismo. E aí eu fiz um roteiro, né? Fiz um roteiro, eu disse, sempre quis conhecer a Suíça, então comecei a minha viagem pela Suíça e disse, quero andar de trem pela Europa, quero conhecer a Itália, quero conhecer a Áustria, e fiz um roteiro próximo ali, a Alemanha, né? Não tinha poucos dias, né? Então, sabia que Roma, tu precisa uns 4 dias, que Zurique, tu precisa Suíça ali, Zurique, tu precisa uns 3 dias. A Áustria, eu reservei 2 dias para Viena. Então, eu sabia que eu tinha que reservar alguns dias, né? Então, não poderia conhecer tudo.
E, gente, foi incrível, né? Imagina conhecer esse lugar, quando eu planejei esse lugar. Quando eu estava no avião, quando eu estava viajando, e quando eu cheguei em Zurique, de repente um sentimento começou a me tomar. Um sentimento começou a me pegar. E eu me recordo que eu fiquei, e eu tinha que andar, gente, tinha que fazer bastante coisa. No primeiro dia que eu fiquei em Zurique, eu não saí do hotel. Não saí do hotel. E, e poderia achar que fosse um jet lag, né? Que é um movimento que, quando a gente tem sono, quando a gente muda de fuso horário. Mas para mim, o jet lag nunca fui acometido por isso. Viajei várias vezes. E eu cheguei no hotel e eu deitei. Deitei e fiquei até o outro dia, sem me movimentar, sem sair. E o que me acometia naquele momento? O que eu sentia naquele momento? Eu estava sentindo culpa. Eu estava sentindo culpa. E eu estava sentindo uma culpa tão grande por estar em um outro país, por estar num país de primeiro mundo, por estar num hotel que de frente para o Rio Zurique. Estava sentindo culpado por meus pais nunca terem viajado. Veja só que embarga a minha voz, olha. Pelos meus pais não terem viajado. Pelo meu pai nunca viajou de avião, pra ter uma ideia. A gente mora aqui no interior de Santa Catarina. Meu pai nunca viajou de avião. Meu pai, se vai para uma praia, ele deve ter ido 2 vezes na vida dele, ele já diz, eu tenho que voltar logo porque eu preciso cuidar lá das vacas lá que eu cuido, que eu tiro leite e tal. E aí, eu estava lá e eu estava me sentindo culpado. E aí, o que acontecia? Eu evitava de aproveitar. Eu evitei de aproveitar. E também eu senti uma culpa emocional, porque quando eu estava lá, aqui na minha empresa, a minha irmã e minha sócia estavam trabalhando, estava atuando, estava trabalhando. E eu também comecei a sentir culpa por eu estar vendo tantas coisas boas e bonitas, tantas coisas legais para contar, e não estava vivenciando aquilo. O que estava acontecendo comigo dentro daquele movimento? Uma lealdade familiar. Essa lealdade familiar que estava impedindo de eu usufruir, de eu galgar, de eu crescer, estava impedindo de que eu vivenciasse uma nova experiência. E aí, como que eu tenho que aprender a lidar com isso? Né? E como que eu tenho que superar o que a gente chama de boa culpa? Né? Como que a gente aprende a vivenciar isso? Através de um forte entendimento. De um forte entendimento, de um novo ganho consciencial. E qual que era o ganho consciencial, né, para quem vai para uma má consciência, para quem vai para fazer uma coisa que o sistema não está habituado, que o sistema não está acostumado a vivenciar aqui. É dizer assim, é onde que a gente entra com a abordagem sistêmica, né? Seja com meditação, seja com um movimento interno de chegar e dizer assim, graças ao meu pai, à minha mãe, que me deram a vida, eu posso estar aqui, né? Dedico a minha vida, dedico o meu sucesso, dedico essa oportunidade que estou tendo também aos meus ancestrais. E aqui você começa a acessar um novo nível. Começa a acessar um nível de cura interna. Começa a acessar um novo movimento. Então, e aqui tu começa, porque a criança interna, porque a criança, ela é presa ao sistema. A criança tem esse movimento. E nós, né, quando aprendemos a entender que essa lealdade familiar, lealdade ao sistema familiar, faz com que a gente adoeça. Ou que mantemos o nosso mesmo padrão. Mantenha a repetição.
E aqui, muitas vezes, quando chega um cliente para mim, chega uma pessoa para mim, por isso que a constelação serve muito aos médicos, aos psiquiatras, às pessoas que lidam com doenças, a fisioterapeutas que trabalham com medicina germânica, com microfisioterapia, com osteopatia. O conhecimento sistêmico nos ajuda também a entender que muitas pessoas morrem, se matam ou adoecem por lealdade familiar. E o que Bert traz de lealdade à doença, né? Então, o que nos vincula as pessoas? O amor. Né? Então, assim, o amor ao vínculo se manifesta também em casos de doenças graves, como, por exemplo, uma esclerose, pois, né, ou anorexia. Então, aqui ele traz aqui um exemplo da anorexia. Por exemplo, a anorexia. Pois o anoréxico, em sua alma infantil, diz a um dos pais: antes desapareça eu do que você. Por isso, uma doença como essa é muitas vezes difícil de curar, porque para a alma infantil, ela é um atestado de inocência, e por meio dela esperamos assegurar e preservar nosso direito de pertencer. Essa doença se associa ao sentimento de lealdade. Inversamente, e apesar das afirmações em contrário, a solução ou a cura é temida e evitada, porque está associada ao medo de perder o direito de pertencer e ao sentimento de culpa e traição. Então, veja, pelo medo de pertencer, de deixar de pertencer, tem pessoas que não se curam. Por medo de deixar de pertencer, tem pessoas que não enriquecem. Por medo de deixar de pertencer, tem pessoas que não terminam um relacionamento tóxico. Porque a mãe viveu, fiquei casada com teu pai por causa dos filhos, por causa de vocês. Aí você não consegue se separar também por uma lealdade. E aí nós começamos a buscar, né, as evidências, né? Evidências no sistema e ajudamos as pessoas a buscar evidências também de lealdade. Então, quando uma pessoa chega para mim e quer trabalhar uma doença, eu já quero, eu faço duas perguntas, né, internas como terapeuta: de quem ela está separado e a quem ela está leal. Quando uma pessoa diz para mim que quer se matar ou que tem pensamentos suicidas, eu penso quem ela está sendo leal, quem ela está seguindo e qual expiação e culpa ela está tendo. Entende que aqui nós vamos mostrando para a pessoa a lealdade. Eu vi que estava a Lilian aqui. Oi, Lilian, não sei se você está ainda aí conosco. A Lilian escreveu sensacional. Nós estávamos em um movimento em São Paulo, em Alphaville, de uma constelação familiar. E nessa constelação familiar, a constelada, ela estava olhando para a mãe com os olhos fixos, e caminhando como se fosse um soldado, firme e caminhando como se fosse um soldado. Ela não sabia de nada dessas explicações aqui. Ela só estava entregue ao movimento. E o movimento dela era caminhar como se fosse um soldado em direção à mãe. E assim, ali dava para ver a lealdade dela. Dava para ver como ela estava aficionada na mãe. E essa fixação era uma fixação de alma, um amor conectado muito grande. E eu tive que fazer uma abordagem sistêmica de ruptura com ela. Aí eu olhei para ela e disse assim: eu vou parar de te atender. Eu vou parar de te atender porque você está aficionada nisso. E eu não posso mais te ajudar. Não tem mais como eu te ajudar. Não tem mais como. Eu vou parar de te atender aqui. E ela me olhou: mas por quê? Porque você está seguindo lealmente a tua mãe. E você está aficionada nela. O que aconteceu? A minha mãe se matou. Não posso mais te atender. Não posso mais te atender. Ao menos que você desista disso. Ao menos que você pare disso. E aí ela me olhou, e aí até foi um movimento forte, né? Que eu peguei no rosto dela. E disse assim: você não vai salvar tua mãe. Você não vai salvar tua mãe. E ela
E aí eu disse para ela, desista, desista. E ela, a alma dela caiu no chão, ela caiu no chão, assim, toft, caiu. E eu digo, desista, desista. E aí, então ela foi num processo forte de desistência. Como que é a vida dela? Como que é a vida dela? Relacionamentos destruídos, obviamente. Não precisa nem perguntar. Relacionamentos ruins. Pessoas, dinheiro ruim, síndrome do pânico, ansiedade, né? Muitas angústias. A vida dela com certeza está desabando, porque ela está numa lealdade, está firme ali, firme. E aí eu dei uma frase para ela ao final: eu provo meu amor de outra maneira. Eu provo meu amor de outra maneira. Então veja só, gente, a profundidade no movimento desse. Então, quando uma pessoa me pergunta assim, eu sou terapeuta, o que que isso me ajuda? Te ajuda a mostrar para o teu cliente que ele está caminhando para a morte fortemente. Ou que ele está caminhando para uma coisa que vai levar ele para o abismo. Aí eu perguntava, você tem planejamentos suicidas ou pensamentos? Não, tenho pensamentos. Então, a constelação não é para que a pessoa evitar algo, curar algo, mas para que a pessoa perceba, tenha noção e perceba o que está acontecendo com ela. Perceba o que está acontecendo com ela. Perceba o que está levando ela para aquele movimento. E aí sim, a gente vai num processo de cura, assim, aí sim ela mesmo, porque quando a gente fala em cura, né, o sistema de cura está na pessoa. O sistema de cura está na pessoa. Né? Então, nós somos apenas facilitadores. Um médico também é um facilitador. Né? Mas, não, cura está no remédio. Não está no remédio, está na pessoa. O remédio é um facilitador. Tem pessoas que tomam remédio e não se curam, morrem. Tem pessoas que tomam remédio e se curam. Percebe? Então, o sistema de cura sempre está nas pessoas. Então, a gente facilita. Para quem vai aprender constelação familiar ou atua com isso, né, você é um sistema de... Você facilita que as pessoas se curem. Às vezes não vai conseguir, não vai ter resultado. Né? Porque não é uma... Assim como todo remédio tem lá, tem coisas que não vai ter efeito, né? Talvez não tenha, talvez essa lealdade seja tão grande a isso. E essa pessoa, ela só com um profundo entendimento de que ela está leal, ela vai poder se curar. Somente ela entendendo que ela está leal às falências familiares. Né? Eu atendo empresas, estou atendendo um expert, cara, sensacional, assim, o produto dele. A Lilian está aqui, profundo mesmo, muito profundo mesmo. Estou atendendo um expert. O que é expert, gente? São pessoas que influenciam na internet e vendem produtos online. E ele é expert em um produto. E aí tô atendendo um expert que cara, ele é incrível, assim, ele tá tendo resultados, ele ajuda muitas pessoas na área de pastagens, né, uma área para agricultores, e hoje ele tem fila de espera para fazer mentorias com ele e tal. E aí ele começou a adoecer, adoecer, e começou a passar mal, e pressão alta, pressão alta, pressão alta. E aí o que a gente identificou no processo dele? Quando ele estava ganhando lá o salário dele e que dava só para girar o mês e pagar as contas, e pagava, ficava um pouco no cheque especial, e no outro mês tinha que economizar um monte para depois equilibrar o cheque especial, ele estava bem de saúde. Quando ele começou a ganhar dinheiro, mas dinheiro mesmo, né? Saía assim de uma renda de, de 90, 100 mil ano para 2 milhões ano.
Quando ele começa a sair daquele padrão, ele começa a adoecer. E o que a gente identificou? Pai falido, quebrado. Irmão falido e quebrado. Irmã falida e quebrada. Então, o ganho secundário dele é adoecer para não poder mais trabalhar. Adoecer para que ele perca tudo. Percebe? Se ele não consegue perder dinheiro, ele perde a vida. E aí, ele começa a ter síndrome do pânico, começa a ter ansiedade, começa a ter problemas, zumbido no ouvido, começou a ter fotofobia, estava com problema da audição já. E aí, descarrilhou um monte de problemas emocionais e físicos por uma lealdade familiar. Por essa lealdade familiar. Porque nós queremos pertencer, né? Na pirâmide de Maslow eu coloco lá em terceiro, mas eu digo que é a primeira. A gente quer pertencer, né? A gente quer pertencer. Eu digo que antes da sobrevivência, nós queremos pertencer. Isso faz parte, né? Querer pertencer faz parte. Então, muito, né? Todo esse entendimento que você vai ter, que você vai trazer, quando você amplia essa consciência, quando você vê as lealdades, quando você enxerga a lealdade dos outros, você consegue dar um salto quântico na cura da outra pessoa, você consegue dar você faz uma guinada na cura de uma pessoa. Você dá uma guinada num processo de cura nela, porque você traz ela para uma nova consciência. E você tira ela de um caminho, de um abismo. E eu sempre digo que as lealdades, né, são os que mais adoecem as pessoas. Mas a doença é ruim em si? É ruim. Mas quando a gente aprofunda o entendimento sobre a doença, nós percebemos que a doença ela tem um propósito, que é de nos manter vivo. Olha que loucura isso. A doença ela tem um propósito de nos manter vivo. Porque a doença ela é como se fosse uma barreira entre a morte ou a loucura. Então a doença se coloca assim, vou fazer essa pessoa adoecer para que ela pare. Entende? Porque se ela está num processo, naquele processo, caminhando ali, ou ela está caminhando para a loucura, ou ela está caminhando para a morte. E aí a doença entra aqui, para que essa pessoa pare. Então, como eu comecei contando aqui o caso da minha colaboradora, por que ela teve que adoecer? Para que ela tome consciência de que ela está no meio do pai e da mãe. E que ali ela está matando, talvez ela não vá morrer como pessoa, né? Não vá morrer porque ela é jovem, com uma doença, mas ela está matando o trabalho dela, está matando os relacionamentos dela, ela está matando o futuro dela, e ela está matando, né, a própria vida dela. Né, o andar na vida dela. Então, se ela toma consciência que ela está no meio do pai e da mãe, ela para de agir como tal, ela sai desse movimento. Ela para de fazer esse caminho. Então, por que ela teve que adoecer fortemente? Para que ela pare e ela vai buscar ajuda. Então, se você adoece, também busca o fundo emocional da doença. Também busque essa parte emocional da doença. Tá bom, gente?